Todo mundo está me escutando bem, direitinho? Vamos lá. Eu quero fazer um comentário sobre o livro de João, que há pouco tempo eu comecei a ler. E João, para quem não lembra, é o discípulo que Jesus mais amava. Com essa afirmação de João, eu percebi que ele tinha identidade no lugar. Jesus poderia amar todo mundo igual, mas João identificava isso de um jeito que deixava ele bem resolvido. Ele se sentia amado do Senhor, porque ele vivia com o próprio amor, com o próprio Jesus. Amém? Diga amém. E eu percebi que João tinha algo diferente na hora de escrever os capítulos, na forma da conjugação chamado verbo gerúndio, que é um verbo continuativo. O que eu quero te dizer é que independente do tempo em que aquilo que João estava escrevendo acontecia, e ele tinha uma visão continuativa. Se você ler a história, ela é no passado, mas na hora que a gente começa a ler, ela é no presente. E João está dizendo assim para você: olha, Jesus ele curava, mas ele continua curando. Jesus ele libertava, mas ele continua libertando. Jesus ele salva, mas ele continua salvando. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Deus é fiel. Aleluias. Vamos ler 4:1. A mulher de Samaria está na minha versão. O meu slide já está aqui. Está aqui a mulher de Samaria, na fonte com Jesus. E o tema é Jesus, a fonte de vida. Aleluia. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, no caso aqui é o João Batista, tá? Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Então, a gente vê dois ministérios aqui. O ministério de Jesus para salvar a nossa vida e o ministério de João, que preparou o caminho para o nosso rei. E os fariseus começaram a comparar, a fazer comparação dentro do reino de Deus. E nós sabemos que no reino de Deus não existe comparação. Não existe quem faz mais isso, quem faz mais aquilo, quem dança mais, quem prega mais. Não existe. O Senhor ele vai te usar com aquilo que você tem, com as características que você tem. Por isso que existem vários tipos de pregadores. E é isso que o Senhor faz. Ele usa cada um de acordo com aquela pessoa. Vocês já perceberam isso? Tem aquele pregador que gosta de gritar. Eu gosto de gritar, vai se acostumando aí. Tem aquele que é mais manso. E assim o Senhor ele vai fazendo a obra. E eu quero te dizer que quem sabe o seu caminho não fica disputando, não se submete à voz do diabo. Quem não faz nada tem tempo para ficar medindo o que o outro está fazendo. Era isso que quem fazia isso eram os fariseus. A gente está falando dos fariseus. Mas quem está fazendo não tem tempo para ficar olhando, para ficar medindo. Vai fazendo. Jesus estava fazendo e os fariseus vendo. Jesus fazendo e os fariseus vendo. A principal preocupação dos fariseus era manter suas próprias tradições, enquanto a preocupação de Jesus era fazer a vontade de Deus. Jesus condenou os fariseus por darem mais valores às suas tradições do que os mandamentos de Deus e ao seu próximo. O exemplo disso era no sábado. Às vezes eu fico assim, sabe, bem indignada com os fariseus, porque Jesus estava ali fazendo a vontade do Senhor. Jesus, ele é o rei do sábado, ele é o Senhor do sábado. E ele estava ali curando, fazendo a obra. Porque Jesus veio para cumprir, para mostrar que é possível cumprir os princípios de Deus. E os fariseus tinham tudo na mente, mas não colocavam em prática. E eu quero falar 7 pontos bem importantes. O primeiro ponto é não escute, escute a voz de Deus e não escute a voz dos fariseus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas conhecem o Senhor. Amém? E esse é o primeiro ponto. Vamos ler João 3, que está escrito: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. E essa palavra necessário, ela é diferente de vontade. Vontade é algo que eu gosto de fazer. Jesus gostava de ir na casa de Maria, na casa de Lázaro, para conversar, para ter comunhão. Mas Jesus está dizendo aqui que era necessário. Necessário vem de necessidade. É aquilo que você precisa fazer. Muitas vezes é algo que o Senhor manda a gente fazer e a gente acha que nós não somos capazes, mas eu quero te dizer que o Senhor capacita.
É Ele que nos capacita. Aleluia, Jesus. E Jesus estava na Judéia e ia para a Galiléia. Judéia, Galiléia, a Samaria ficava bem no meio. Mas Jesus, mesmo sendo um judeu, ele pegou o caminho mais curto de 3 dias. E geralmente os judeus não passavam por Samaria, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Eles eram arco-inimigo. Eles não se falavam. Amém? E Jesus pegou esse caminho de 3 dias. Só que quem era judeu pegava um caminho mais longo, que era de 6 dias. E esse caminho mais longo, ele era mais difícil, mais perigoso. Tanto que Jesus, ele fala da parábola do bom samaritano. Vocês conhecem a parábola? É uma história muito, muito bonita. A Bíblia conta que teve um homem que foi por esse caminho longo e caiu nas mãos de assaltantes. E foi roubado, espancado e ficou quase morto. Esse homem fez o trajeto perigoso. E eu fico imaginando que esse homem poderia ser um judeu, para ele pegar esse caminho tão longo. E quem ajudou ele foi o samaritano, aquele que não se dava, sabe? Os irmãos que não se dão bem. E é isso que aconteceu. E esse homem fez o trajeto errado, trajeto perigoso, e geralmente nesse trajeto tão longo tinha assaltantes, porque os assaltantes, eles preferiam esse caminho, porque tinha mais lucro. Quando a gente vai viajar, quando a gente demora muito tempo, o que a gente faz? Faz uma mala maior, uma bagagem maior. Quando a gente fica pouco tempo, a bagagem é menor. Mas os assaltantes sabiam que os judeus poderiam passar para lá e tinham muita bagagem. Então, para eles, era muito lucro. E eu faço uma reflexão para você. Qual o trajeto que você está fazendo? O trajeto que Deus escolheu para você? Ou você está fazendo o seu próprio trajeto? Romanos 12:2 está escrito: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Experimente. A palavra de Deus está dizendo: experimente dessa boa vontade, que é agradável, que é perfeita. Não existe outra melhor. Quando a gente começa a lutar com as nossas próprias forças, a gente cansa. Eu tenho isso no meu casamento, que eu já tive um relacionamento muito sério e o meu esposo não era. E eu tinha muito, por eu ser muito machucada no mundo, traída, eu tinha um cuidado, um zelo enorme com meu esposo. Um zelo de ver o que ele estava fazendo na internet, se ele estava aprontando, porque eu tinha medo dele me trair. Sabe, eu tinha um sentimento que era terrível, e a Maria me ajudou muito. Glória a Deus pela vida da Maria. Diga amém. Quantas vezes eu liguei: Maria, me ajuda, chorando. Maria, me ajuda, Maria. E a Maria foi muito usada por Deus. Sabe, gente, eu tinha um sentimento assim, que me deixava para baixo. Eu me achava feia, inferior. Cheguei a usar roupas que o Espírito Santo gritou assim comigo: não, isso não é você, Iris. Para poder chamar a atenção do meu esposo. Porque eu achava que com minhas próprias mãos eu ia conseguir proteger o meu casamento. Até que o Senhor foi trabalhando no meu coração. Ele foi me mostrando. E ele disse: entrega para mim. O teu problema é que tu não entrega o teu problema para mim. Quando a gente entrega o nosso problema para Jesus, o problema já não é mais nosso. O problema é de Jesus. E hoje eu digo para você, com toda firmeza, pode perguntar para meu esposo: não mexo mais no celular dele. Eu vivo uma paz que excede todo entendimento. Hoje de manhã eu tive uma manhã maravilhosa com meu esposo. E é maravilhoso estar na obra de Deus. E quando a gente se encontra é como se fosse ali aquele namoro, sabe? Maravilhoso, amém? E eu quero ir para o tópico 2. Não é na nossa força. Não é na nossa força. Entrega para Jesus o que você precisa entregar. No versículo 5 ao 8. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, a gente vê aqui a humanidade de Jesus, que ele estava cansado, assentou-se assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E foi o que eu percebi aqui nesse versículo, que geralmente as mulheres daquela época,
elas iam tirar água mais cedo. E a hora sexta era a hora do meio-dia. Como diz o acriano, é a hora que o sol está rachando, que o sol está espocando. E aquela mulher preferia ir naquele horário porque ela não queria encontrar ninguém. Aquela mulher, ela tinha uma má reputação, ela era desprezada, ela não tinha amigas. E para poder não ser constrangida, julgada, ela preferia ir naquele horário. Mas mal ela sabia que Jesus estava lá esperando por ela. Jesus estava lá para fazer uma obra na vida dela. Amém? Ponto 3. Arrependa-se. Aquela mulher, ela vivia se escondendo, assim como Adão e Eva fez. Adão e Eva, quando pecou, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. E depois ficaram culpando um outro. Ficaram culpando, até Deus levou a culpa, que o Adão disse assim para Deus: foi a mulher que tu me destes. Olha só, né? A gente sempre tem a nossa carne, gente. A gente sempre quer culpar alguém. A gente nunca quer assumir o nosso erro. Mas eu te digo, não se esconda de Deus. Não se esconda. Você precisa sair. Quando a gente está no pecado, a gente quer estar nas trevas. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente vai para a luz, a gente precisa revelar aquilo que está oculto no nosso coração. Arrependa-se. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, nosso Deus. Amém. Amém, Jesus. Volta para o ponto 3, por favor. Próximo slide. Aqui, gente, é assim que eu me sentia, sabe? E eu peguei esse versículo aqui: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou mansa e humilde de coração, que sou manso e humilde de coração. Porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. A gente precisa entregar. Quando eu entreguei, todo o peso que estava sobre mim saiu. Pode voltar. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, a tua força. É o primeiro mandamento. E esse mandamento leva a todos os outros mandamentos. Então devemos adorar somente a Deus, somente a Deus. Naquela época, a única forma de ser liberado do pecado era levando uma oferta de expiação no altar legítimo, lá em Jerusalém, com um sacerdote legítimo. Mas Jerusalém, os samaritanos não entravam. E eles faziam o altar de Deus no monte. Lá em Samaria tem muita montanha, tem muito altar. E eles faziam lá. Aí você pode me perguntar: mas Iris, o que tem a ver? Eles faziam o altar para Deus. A questão é que lá não tinha só o altar de Deus. E Deus deixou claro para não colocarmos outros deuses diante dele. Deus não divide o seu altar com ninguém. O altar que está em Samaria é o altar de Moloque, é o altar de Baal. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Jamais. Adoração para Deus é algo muito sério. Adoração não é só subir no altar, cantar louvores, cantar na igreja. Não, adoração é um estilo de vida. É você e Deus, é sua intimidade com Deus. Isso é adorar. E eu quero te dizer que Deus tem olhos e te vê. Deus tem mãos e te toca. Baal tem olhos e não vê. Baal foi constituído pelo
a mão humana. Eu quero te dizer que foi Deus que te criou. Deus criou você, ninguém criou Deus. Quando tudo existiu, Ele já existia, Ele já estava lá. Amém? Com Deus é tudo ou nada. Não existe meio termo. Ou você adora Deus, ou você adora outros deuses. Com Ele é assim. O nosso Criador, Ele é um Deus zeloso. Ele tem um ciúme de zelo. Não aquele ciúme que eu tinha no passado, tá? É um ciúme de zelo. O ponto 4 é... Já falei do ponto 4, né? Que é adorar somente a Deus. Vamos ler o versículo 20 e 21. Deixa eu ver aqui que a hora passa voando. Versículo 20 e 21. 20. Nossos pais adoraram neste monte. A mulher estava contando para Jesus, né? Que desde criança ela aprendeu que era no monte que deveria adorar. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se adora, deve adorar. E Jesus responde para aquela mulher: creia-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai. Amém, gente? Então ele estava explicando. Só que o que eu vejo nesse versículo é que Jesus é o sumo sacerdote. É o que ela precisava. Jesus é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Jesus é o templo e estava tudo ali na frente dela. E ela não estava conseguindo enxergar. Mas Jesus estava lá trabalhando na vida dela, fazendo a obra. Jesus estava ali para mudar a história daquele povo. E começando por ela. E Jesus não perde tempo. Porque Jesus tinha um propósito para cumprir. Porque Ele sabe que tudo está na regência de um tempo. Na regência de um prazo. Mesmo sendo filho de Deus, Ele se mantém neste princípio. Eu tenho certeza que você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Você não sabe? Sim ou não? Deixa eu te falar. Existe um prazo para você cumprir. Iris, mas em Eclesiastes diz que tem tempo para todas as coisas. Calma. Existe um prazo para você trabalhar, deixar o Senhor trabalhar isso no teu coração. Mas aí eu te pergunto, você sabe quando Jesus vai voltar? Não. Você sabe quando você vai partir dessa terra? Não. Então você não pode perder tempo. E a mensagem que eu tenho para você é: não perca tempo. Você precisa se posicionar. Posicione-se, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Tem gente que tem mais medo do diabo do que de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. É Deus que vai te julgar. O diabo já é derrotado. Ele já está derrotado, minha gente. Você tem que ter medo de Deus, é temer ao Senhor, a palavra dEle, é agradar a Ele, e não a outras coisas. Estamos aqui porque Ele nos deu informação privilegiada. Ele nos prometeu a vida eterna. Ele fala em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha a informação que você tem. E a gente fica perdendo tempo nas redes sociais. Eu tiro por mim. Às vezes eu pego o celular para dar uma olhada. Gente, passou 3, 4 horas. Meu Deus, se eu passar 3, 4 horas na Bíblia... O tanto de tempo que Jesus fala comigo. Então não perca o seu tempo. Você precisa se posicionar, amém? Tem que se posicionar. Vamos para 16 e 17. Disse-lhe Jesus: vai, mulher, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem. Jesus ficou tão feliz porque ela falou a verdade. Ele disse: disseste bem, não tenho marido. E voltando aqui para o 14, que está escrito assim, ó: mas aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a eternidade. Eu imagino, voltando, aleluias, eu imagino aqui no versículo 17, que aquela mulher, a Bíblia fala que ela teve 5 maridos e o 6º não era dela. Ela estava procurando alguma coisa. Ela estava procurando. A gente tem essa mania de ficar procurando preencher um vazio que tem no nosso coração. E eu quero te dizer, esse vazio é do Senhor. Você não vai conseguir preencher com amores, com sensações, com emoção. Não vai. Esse vazio é do Senhor. Somente dele. E Jesus pede para a mulher trazer o seu marido. Jesus sabia que ela tinha marido, sim ou não? Sabia, porque Jesus sabe todas as coisas. Jesus pergunta algumas coisas, né, que ele já sabe,
para a gente saber, porque tem situações que a gente não consegue se enxergar e a gente precisa verbalizar para o céu escutar. Quando olhamos para Jesus, começamos a ver quem nós somos. E aquela mulher começa a confessar o seu pecado a Jesus, que não tinha marido. E Jesus diz, disseste bem. Como Jesus ficou feliz. Porque diante de Jesus, aquela mulher começa a manifestar a verdade. E é isso que aconteceu. E é isso que Jesus quer que nós possamos fazer. Manifestar a verdade, contar o que está acontecendo no nosso coração. Se arrepender das coisas que a gente faz. E quando a gente começa a fazer isso, tudo que é de podre na gente começa a perder o foco. Quem chama a gente pelo nosso pecado é o diabo. Ele conhece o nosso pecado, o nosso ponto fraco. E ele chama a gente pelo pecado. E eu quero te dizer que Jesus te chama pelo teu nome. O teu nome está nas palmas de Jesus, escrito. Aleluias. Santo és tu, Senhor. Então é assim que Jesus faz. Jesus, ele gosta da verdade confessada. Ponto 6. Vou para o versículo 23 e 24. Para ir para o ponto. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa-se que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele é espírito, e a gente precisa estar no espírito. Mas Iris, como é que eu fico no espírito? Oração, jejum, renúncia, leitura da palavra. Eu quero te dizer que Deus te deu 5 armaduras. 5, 4 de defesa e 1 de ataque. E a de ataque é a palavra do Senhor. Você precisa manusear essa espada, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão do corpo, alma e medula. E ele transforma, e ele liberta. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Amém? E no 28, eu não vou ler, vou só comentar. E ela começa a falar de Jesus para outras pessoas. Olha só, aquela mulher, ela foi a chave para Samaria. Aquela mulher começou o ministério ali. Jesus pegou uma mulher improvável, uma mulher adúltera, uma mulher completamente errada. E ele fez o quê? Ele transforma. Porque Jesus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe por quê? Porque a honra e a glória é tudo para ele. Tudo para ele, é tudo para ele, é tudo dele. Às vezes a gente fica, Senhor, mas eu não sei. Mas o Senhor, ele te fala, ei, não é você, sou eu na sua vida, sou eu no seu ministério, sou eu na sua família. Então é tudo para ele, é tudo dele. E um fato muito interessante que me chamou a atenção nesse versículo, nessa história toda, e um versículo assim que eu fiquei ali, sabe, pensando e pedindo ao Espírito Santo para me revelar. É quando Jesus pede água para aquela mulher no versículo 7. E ele diz, mulher, dai-me de beber. E eu fiquei pensando, mas Senhor, não é tu que tem para oferecer? Não é tu que tem a água viva? Como é que tu pedes para a mulher? E eu descobri que Jesus, ele tem uma faceta. E ela vai conhecer o Jesus que pede. O Jesus que pede. E não é todo mundo que tem esse privilégio de conhecer o Jesus que pede. Porque a maioria das pessoas só quer o Jesus que dá. A gente busca bens materiais. As pessoas daquela época do tempo de Jesus queriam os milagres, queriam o pão, queriam o peixe. Mas aquela mulher teve a oportunidade de conhecer o Jesus que pede. Amém? Quando Jesus ele pede, ele já sabe que você tem algo para oferecer. Ele já sabe o seu coração. Porque o ministério sem renúncia não tem crédito. Você pode ter todas as habilidades, saber muita coisa. Mas se você não renunciar, você não se sustenta. Você fica no meio do caminho. Um exemplo disso é quando Jesus encontra Pedro e André. São irmãos. E eles estavam ali pescando, eles eram empresários da época, e Jesus chega ali para eles e oferece a palavra de vida eterna. E Jesus diz, segue-me. Agora imagina, né? Pedro, empresário da pesca, ouvindo Jesus dizer, segue-me que eu te farei pescadores de homens. Eu não entenderia.
Talvez eu não entenderia o que Jesus estava falando naquele momento. Mas eu só sei de uma coisa, que Pedro sentiu algo em seu coração. Pedro sentiu algo no coração, nos olhos de Jesus. E Pedro fez o quê? Pedro largou tudo. Pedro conheceu o Jesus que pede. Amém? E o próximo ponto é o ponto 7. Renúncia. Renúncia. Amém? Eu pulei o 6, não pulei? Não, né? Vamos lá, renúncia. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Crente no mundo é loucura, a gente é loucura, gente. Nós somos loucos para o mundo. Porque para o mundo a gente já perdeu. Viver com Jesus é perder, é perca. Mas no céu é vida eterna. Sabe, muitas vezes nos focamos na terra, em coisa, em pessoas. Claro que a gente tem que viver em comunhão, claro. Mas não deixe de olhar para o céu. Não deixe de focar no alto, porque é lá que nós iremos morar juntos, amém? Em nome de Jesus, nós iremos nos encontrar lá no céu com o nosso papai. Porque é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem o nosso Senhor para nos ajudar, para nos transformar. Amém? Te convido a renunciar, se entregar totalmente para Jesus. Sem Jesus, ninguém se sustenta. Primeiro, que tudo que Jesus tem para te dar, vai começar com o que você tem para oferecer para Ele. E Ele te diz, como Ele disse para aquela samaritana: se tu soubestes o que eu tenho para te dar, você já teria renunciado. Eu vou repetir: se tu soubesses o que Ele tem para te oferecer, você já tinha largado tudo. Então fique de pé nessa noite. Fique de pé. Jesus diz: eu estou te pedindo para te deixar livre das cadeias da morte. O mundo te dá para te prender. Jesus te pede para te deixar livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amém? Feche os seus olhos. Esqueçam todo o problema. Foque agora no Senhor Jesus. Foque nele. Eu não sei o que você tem para entregar para Ele nessa noite. Eu não sei se é algum sentimento que está te machucando, como eu vivi. Eu não sei se é o teu marido, se é a tua esposa, se é um filho seu. Eu não sei se é um trabalho, se é uma porta fechada. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Como a palavra dele diz, os olhos dele passam sobre toda a terra. E Ele sonda. E Ele sonda o nosso coração. Aleluias. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Faz a tua vontade, Senhor. Tira aquilo que não é de ti, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, Jesus. Faz a tua vontade, Deus. É o que nós queremos, Pai. Queremos renunciar, queremos nos posicionar, Senhor. Queremos mergulhar mais profundo, como nunca pensamos mergulhar. Então, queridos, eu te convido a mergulhar. Eu te convido a mergulhar como você nunca mergulhou. Jesus, Ele tem tanta coisa linda para você, que você nem imagina. E a gente vive nessa vida crente rasa. Mergulhe. Chega, acabou. É hoje que você vai mudar. É hoje que a tua vida vai ser transformada. Mas para isso você precisa se posicionar. É hoje que você vai ter um casamento das galáxias. É hoje que teu filho vai se converter. É hoje que tua esposa vai se converter. É hoje que teu esposo vai se converter. Só basta você crer e será salvo tu e a tua casa. A tua casa está salva. Só basta você se posicionar. Amém.